Quando falamos de Japão, o que vem na sua cabeça? Monte Fuji? Sushi? Tecnologia? Kimono? Artes marciais? Cerejeiras? Samurais? Ah, o Japão, uma nação de território reduzido e economia gigantesca. Um país que mistura tradições milenares a uma vida urbana intensa, uma terra de paisagens naturais e povo ligado à natureza, mas que produz tecnologias e inovações que viajam o mundo todo. Pois é, a cultura e a história desse enigmático país se fazem presentes em nosso imaginário. Mas será que realmente conhecemos o Japão, suas raízes, seu povo? Hoje nós vamos conhecer melhor essa história, investigar o passado distante, as lendas e origens da famosa Terra do Sol Nascente. Nossa história começa com o sol do shintoísmo, ou melhor dizendo, a deusa do sol Amaterasu, que ao final de um período de escuridão e conflitos com o deus da tempestade dos mares, Susanoo, iniciara uma era de luz para o mundo. Entretanto, Amaterasu tinha planos para a Terra. Veja, e que prosperidade bendiga a sua dinastia, e que esta, assim como o céu e a terra, perdure eternamente. Essa foi a mensagem que Amaterasu Omikami, a grande deusa augusta que ilumina o céu, deixou para seu neto, Ninigi, começar uma dinastia. Ninigi desceu à terra, mas passou a tarefa em diante para seu filho, Jimmu, que seria o primeiro imperador do Japão. Dessa estirpe, descende a mais antiga dinastia que se tem notícia, e que está aí até os dias de hoje. Afinal de contas, a religião predominante do país ainda é o shintoísmo, e se perguntarem ao atual imperador do Japão, ele afirmará sem medo ser descendente de Amaterasu. Esse tipo de relação entre história e mitologia não é exclusividade dos japoneses não. Assim como no ocidente, o passado mais distante é sempre nebuloso e controverso, misturado com mitos e lendas. Esse mito de origem está presente no texto Nihon Shoki, as Crônicas do Japão, escrito em meados do século VIII, e no Kojiki, registro das coisas antigas, datado do século VII. E ambos pertencem ao período Yamato da história japonesa, época do estabelecimento da nação e da dinastia do clã Yamato. Ou seja, da mesma forma que o primeiro imperador de Roma, Augusto, traçava sua linhagem aos deuses da Grécia e guerreiros de Troia, esse clã terá uma história de ascendência divina para seus imperadores. Mas, claro que a história não foi bem essa. A bem da verdade, pela própria escassez de registros, ninguém sabe muito bem a origem desse povo. O território japonês é composto por 4 ilhas principais que, ao longo de espaçadas ondas migratórias, foi ocupado por povos de outras regiões da Ásia. Alguns vieram do leste e sudeste asiático há cerca de 30 mil anos, outros do nordeste há coisa de 14 mil anos. O primeiro período histórico da região é o chamado período Jomon, e ao final deste, o Japão era distintamente ocupado por pessoas de estatura baixa e notável musculatura. Essa etnia existe ainda hoje, nos Ainos de Hokkaido. O próximo período histórico é o período Yayoi. Nessa época, o Japão foi invadido por uma outra etnia, que era mais alta e mais leve, e trouxe novas tecnologias como o bronze e o ferro, mas que era bem mais dependente do plantio de arroz do que os Jomon. A partir daí, o arroz torna-se crucial para o país, além de ser um momento de desenvolvimento de bases culturais do Japão, em especial de sua pirâmide social. Veja bem, o país é pequeno e os minérios são escassos, de tal forma que o acesso a metais garantia status social e poder bélico. Isso, aliado ao cultivo de arroz, que deixou o povo mais sedentário, facilitou o enriquecimento de chefes tribais e acelerou a estratificação da sociedade. Alguns clãs ficaram mais fortes e mais influentes. No texto Weiqi, um relato chinês sobre a terra de Wa, que era a terra dos anões, fala-se muito de um clã, mais forte que os outros 100 reinos e governado por uma rainha xamã chamada Himiko. Himiko, do reino de Yamatai. Aos olhos dos chineses, Yamatai era o centro de poder do Japão, e hoje Yamatai é identificada como Yamato, local de onde surgirá o primeiríssimo estado japonês. Por volta de 300 d.C., começam a disputar terras férteis. Pequenos exércitos se formaram, usando impostos dos fazendeiros de arroz. Começa aí o período Kofun Yamato da história japonesa,
que vai do ano de 250 até meados de 710. O clã de Himiko, que virou o clã Yamato, de fato ganhou notoriedade e poder e logo virou um império. O primeiro imperador de registro certo foi Jinmu Tenno, e ele foi responsável por uma reforma política em toda a região. O império se expandiu e começou a formar estruturas burocráticas, fixou um palácio e uma corte de nobres, além de nacionalizar as terras produtivas e trazer modelos organizacionais chineses para a ilha. Junto com esses modelos também foi trazido o budismo, que começou a coexistir com o shintoísmo. É dessa época que data a primeira Constituição do Japão, a Constituição dos 17 Artigos, de inspiração confucionista e reconhecida pelos vizinhos chineses. O foco dessa Constituição era fortalecer a autoridade imperial e orientar o comportamento para ideais de harmonia e respeito à divindade da dinastia. E é assim que nasceu o primeiro Estado japonês, que se beneficiou muito da arte, medicina e tecnologia dos chineses, assim como do comércio com coreanos, que trouxeram muitas dessas influências. Internamente, houve impressionante crescimento populacional, chegando a 5 milhões de habitantes. Mas não foram só flores. Lembra que os camponeses recebiam terras e pagavam impostos para as aristocracias locais, mas que não tinham acesso a metais e armas? Então, isso era um baita problema, porque esse não foi um momento muito pacífico da história. Manter as terras nessa época era complicado, e os aristocratas locais tinham que exercer algum controle regional e proteger-se tanto de bandidos quanto de outros clãs. Daí, começaram a formar pequenos exércitos. O nome dado a esses guerreiros era samurai, que significa aquele que serve. Só que esses samurais ainda não são os guerreiros de katanas e comportamento nobre que encontramos em todos os cantos da cultura pop. Esses grupos eram mais milícias locais, que iam gradualmente ficando poderosos e importantes dentro das províncias. Com o crescimento das famílias de classe alta, os filhos caçulas passaram a ser obrigados a disputar essas guerras. Então muitos dos samurais eram de origem nobre. Nesse período, eles cavalgavam e eram armados com arcos e flechas, e sua principal função era monitorar fronteiras. A partir do século V, entretanto, o título samurai se torna uma nominação oficial, e eles passam a ter novas atribuições, tornando-se militares de fato, e o Japão precisava fortalecer-se, tanto interna quanto externamente. O império passou a se organizar com mais consistência e ficar cada vez mais relevante. O budismo, que já havia chegado no Japão, fora de fato incorporado às crenças oficiais do império, junto com o shintoísmo, que virou uma espécie de ferramenta organizacional. Além disso, o título de Nippon, ou Nihon, nascente do sol, data desse período, a partir de correspondências oficiais para com a China. Após o nascimento oficial da Terra do Sol Nascente, a família imperial resolveu escrever crônicas que legitimassem sua linhagem e ascendência divina. Daí a costura da lenda de Amaterasu com o clã Yamato em meados de 700. Um clã que, embora tenha perdurado até hoje, passará ainda por muitos desafios e guerras. Afinal de contas, o período Yamato está chegando ao seu fim. E já assistimos o nascimento de uma nação, mas ainda teremos séculos de desenvolvimento, história antiga, medievalismo, shogunatos e samurais em guerras sangrentas. Muita coisa está para acontecer. Um dos períodos mais conhecidos da história japonesa é o medieval. E isso tem a ver com o fato de ser um momento muito presente na cultura pop e no cinema em geral. Filmes, animes, séries, quadrinhos e por aí vai. Mas não dá para falar que só com elas a gente sabe como foi essa história. Aqui, para os lados do ocidente do mundo, nós aprendemos tudo a partir de um olhar europeu. Isso, de alguma forma, contamina como que as outras culturas são traduzidas. Por exemplo, dragão hoje em dia designa tanto dragões à la Game of Thrones quanto dragões à la Dragon Ball. Mas os dragões do Oriente, embora sejam parecidos, não são nem répteis, nem guardam tesouros, mas são criaturas marinhas ligadas aos elementos. Por isso, o Magikarp vira Gyarados no Pokémon. Isso é um exemplo simples de uma parada que muda muito nosso olhar da coisa. Por causa disso, quando vamos estudar medievalismo japonês, acabamos confundindo linhas do tempo e conceitos com o medievalismo da Europa. Beleza, então, é hora de começar a falar da corte imperial e dos guerreiros ao longo da história antiga e medieval do Japão, que vai de 710 até o ano de 1600. E por quê? Bom,
pois é a relação entre eles que serve de termômetro para entender as dinâmicas de poder da época. Ao longo dos últimos séculos, o território começou a se organizar ao redor da dinastia do clã Yamato, uma pequena potência regional que virou um império. Foi essa dinastia que institucionalizou aspectos da cultura chinesa ao Estado japonês, da Constituição Confucionista até a implementação do budismo como religião oficial junto com o shintoísmo. Nessa época, o Estado Yamato começou a sentir necessidade de uma capital. Daí que em 710 resolveu levar a capital para Heijo, ou Nara, uma corte construída nos modelos da dinastia chinesa Tang. Esse foi o período Nara, que embora tenha durado menos de 100 anos, foi o ápice da tentativa japonesa de emular estruturas chinesas. Entretanto, não só de corte se vive um país, e esse período fora complicado para a população, que sofria com violência, fome e pesados impostos. O que é complicado em uma sociedade composta quase em 95% por camponeses. Muitos destes camponeses começaram a abandonar as terras dos Yamato e a buscar terras privadas para trabalhar, como em templos ou em terras de nobres locais. Essa crise é o cenário onde começa o período Heian, que vai de 794 até 1185 e é marcado pela ascensão e queda da corte imperial. Logo no início, o imperador Kammu, que não era chegado em Nara, decidiu mudar a capital de novo. Ela foi para Heian, que hoje é Kyoto, onde ficou aí por mais de 1000 anos e foi o berço do amadurecimento artístico e literário do Japão. Durante todo esse período, os cortesãos e as cortesãs produziram muita cultura. Em 1004, por exemplo, uma dama da corte de nome Murasaki Shikibu escreveu aquele que é considerado para muitos o primeiro romance da literatura universal, a história de Genji. Em paralelo, muitas guerras aconteciam localmente, os samurais começavam a ganhar cada vez mais poder, a partir de alianças, visto que eram guardas ou bushi, guerreiros de nobres. Boa parte das terras privadas eram distantes da corte, pois terras virgens podiam ser adquiridas facilmente para quem tinha capacidade militar. Alguns desses clãs, distantes da capital, se tornaram equivalentes em poder aos da corte. E dentro da corte, o próprio imperador minguava. Um dos motivos era o uso frequente de regências. Uma das mais importantes regências foi dos Fujiwara, pois muitos imperadores nasceram de mães desse clã. Em outras ocasiões, era o próprio ex-imperador que era o regente, fazendo regências prematuras ou, como eram chamadas, regências de mosteiro. Essas práticas atrapalhavam a eficiência do governo central, e isso enfraquecia o controle da nação. A nobreza do interior, entretanto, era mais pragmática, e muitas vezes próxima do ramo imperial, como era o caso dos Fujiwara, dos Minamoto e dos Heike, ou Taira. Eles queriam entrar na sucessão, estavam ressentidos e tinham guerreiros samurais. Daí, começaram a se envolver nos assuntos da corte até tomar controle do governo central. Em meados de 1156, começa uma guerra civil entre os clãs Minamoto de Kanto, a leste, Fujiwara no centro, e os Heike, ou Taira, a oeste. O clã dos Taira saiu vitorioso sob o controle de Taira no Kiyomori, um sujeito complicado e violento, mas ainda com a posição de poder fragilizada. Kiyomori acabou por poupar descendentes dos Minamoto em razão de uma proximidade com a família antes e durante o conflito da Guerra Civil. Entre eles, os irmãos Yoritomo e Yoshitsune. Muito bem. Na época de determinar a sucessão de Kiyomori, um dos pretendentes, Moshihito, aliou-se aos Minamotos. Eles entraram em guerra, e essa guerra foi bem complicada. Durante ela, rolaram grandes epidemias e muita fome no país, junto com toda a violência que vinha da guerra. Ao longo desse conflito, inclusive, morreu Moshihito. Mas os Minamotos resolveram continuar pressionando o lado do conflito. Os Taira, liderados pelo filho de Kiyomori, agora morto, foram derrotados. Minamoto no Yoritomo torna-se a figura mais poderosa da região e inicia uma nova era da história do Japão, o período Kamakura. Yoritomo era um líder que inspirava lealdade, mas também atento a traições. Ele não queria nem ser imperador, nem abolir o sistema imperial, mas queria manter seu poder. Daí, resolveu criar um cargo novo para legitimar sua liderança em 1192. Seitei Shogun, grande general, subjugador de bárbaros, ou simplesmente Shogun. Yoritomo era um pouco novo e um pouco antigo. Seu modo de governo foi apelidado por isso de Bakufu, que significa
tenda do Estado-Maior, pois os chefes de Estado ficavam sempre em campanha, longe de Kyoto, que continuava a capital com a corte, mas também perdia importância administrativa para Kamakura, em Kanto, que era a terra dos Minamoto. Nesse momento, o núcleo do governo passou a ser um grande grupo de senhores e vassalos espalhados de forma esparsa por todo o país. Yoritomo assegurava a autoridade, bonificando vassalos leais com propriedades e cargos administrativos. Também diminuiu o rendimento dos nobres da corte e do governo central, estabelecendo finalmente o sistema feudal, mas pautado fortemente em relações familiares e pessoais, além de que ligado por uma centralização burocrática do poder. Muito bem, Yoritomo, após ter vencido a batalha pela Terra do Sol Nascente, ficou paranoico com o poder. Seu irmão, Yoshitsune, ganhava destaque militar e popularidade. Isso levou Yoritomo a armar um assassinato por suspeita de conspiração. Após isso, foi eliminando parente atrás de parente. Quando morreu, ele simplesmente não tinha descendentes adequados. E daí, o Japão, que iniciara a Era dos Shogunatos de forma conflituosa, se prepara para entrar em um período de muito mais violência. Kublai Khan, neto de Genghis Khan, foi um grande conquistador e chefe do gigantesco Império Mongol. Um líder que buscava soberania, em especial, em diversos países vizinhos da China. Daí que voltou seus olhos para um pequeno país em meados de 1268, a Terra do Sol Nascente, o Japão. Como andava o Japão dessa época? Andava estruturando o poder dos shogunatos. O shogun Minamoto no Yoritomo, embora tenha sido um líder genial, não fez um bom trabalho em estruturar o futuro de sua dinastia. Por isso, após sua morte, o clã estava enfraquecido. Ele deixou apenas 2 filhos nominalmente como shoguns, mas sem força política. Daí que quem passou a mandar no país mesmo foi sua esposa, Hojo Masako, a famosa monja shogun. Ela passou a ficar de olho na corte, conseguiu fortalecer o shogunato dos Hojo, o suficiente para manter a dinastia após sua morte em 1225. Essa dinastia ficou moderadamente tranquila por algum tempo, isto é, ao menos internamente, pois externamente chegava uma ameaça. Kublai Khan e seu impressionante exército. Este, que já controlava o norte da China, a Coreia e boa parte da Eurásia, enviou uma carta ao rei do Japão pedindo suzerania mongol e impostos em troca de não invadir o país. Seu pedido foi recusado tanto pela corte quanto pelo shogunato, que armaram a costa de Kyushu, ficando em alerta esperando os exércitos do Khan. Esse plano foi bom e eles acertaram na escolha do lugar, pois o ataque veio bem na costa em 1225. Uma grande frota de 900 navios e 40 mil homens, que fizeram recuar os japoneses sem muito esforço. Entretanto, não há exército que derrote o azar, e a frota do Khan pegou uma tempestade daquelas, matando muita gente e afundando vários navios. Os japoneses perceberam, entretanto, que estavam muito para trás em táticas, armas e montarias. Então, focaram em criar novas estratégias de defesa. Muito bem, Kublai Khan volta a atacar, agora com 4.400 navios de guerra e 140 mil homens. Mas essa nova investida também não seria fácil. Seu exército teve muita dificuldade de penetrar no território e assegurar bases terrestres no Japão, de tal forma que ficaram atracados na costa, à mercê do mau tempo. Aí que chega outro tufão e leva metade do exército, forçando novamente o recuo dos mongóis. Essas tempestades foram tão oportunas que até ganharam o apelido Shimpu ou Kamikaze, os ventos divinos, nome que no futuro seria dado aos aviões suicidas do Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Pela sorte ou pelo azar, Kublai Khan nunca conseguiu conquistar o Japão. Só que, nessa altura, o Japão se viu com exércitos inadequados para sua defesa e cheio de disputas derivadas dos conflitos para com o Império Mongol. O shogunato Hojo perdeu muito dinheiro no conflito e não conseguiu pagar as famílias guerreiras, que ficaram ressentidas em uma paz relativa por enquanto. Mas isso apenas porque esse foi um período de prosperidade no comércio marinho, de crescimento de guildas e alta produtividade nos campos. Por acaso, também foi a época em que se desenvolveram novas formas de budismo, como por exemplo o Zen budismo, que fez sucesso entre os guerreiros locais. O ressentimento de grupos guerreiros começou a gerar insegurança no shogunato. Daí
que o imperador Go-Daigo aproveitou essa oportunidade para tentar restabelecer o poder imperial. Isso, claro, levou a uma guerra civil, que ao longo de alguns anos mudou o eixo de poder do país, deixando espaço para o oportunista general Ashikaga Takauji. Takauji estabeleceu um shogunato em Kyoto, começando aí o período Muromachi. Só que ele e seus sucessores não tinham lá muitos recursos, então foi um governo delicado e com pouco poder efetivo do início ao fim. Essa fragmentação fez com que as famílias das províncias lutassem entre si, de tal forma que algumas delas começaram a ficar muito poderosas, cruciais para o que vem a seguir. Os anos conhecidos como Era do Sengoku, que significa Estados em Guerra, justamente por ter sido um momento de conflitos constantes. E foi justamente nessa terra arrasada pela guerra que chegaram os primeiros europeus em 1543. 3 mercadores com armas de fogo e cristianismo. O Japão havia se tornado uma terra desguarnecida e sem governo central, que precisava se reunificar a qualquer custo. Aliás, reunificação é a palavra-chave do período Azuchi Momoyatama, que vai de 1568 até 1600. Isso se deve aos esforços de 3 importantíssimos chefes militares: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, cada um a seu modo. Nobunaga era um nobre menor que foi ganhando prestígio e território com guerras, até ficar forte o bastante para se apoderar de Kyoto e colocar um aliado na chefia da casa, só para, logo, tomar esse poder para si. E mesmo sem jamais virar shogun, ele foi o senhor da guerra do período, sem rivais para sua brutalidade. Matou parentes, queimou vivos inimigos derrotados e civis, massacrou monges budistas e era obcecado por si mesmo, chegando a fazer do seu aniversário um feriado nacional. Nobunaga era inteligente e sabia distribuir terras, fortalecer o território e melhorar a fiscalização. Seu sonho era unificar o país sob um poder militar único, uma determinação que foi herdada por Hideyoshi, que era seu servidor. Hideyoshi foi um soldado excepcional que se tornou a pessoa mais poderosa do país, muito devido ao afeto e admiração de Nobunaga, que o apelidara de Saru, que significa macaco. Nobunaga morreu em um incêndio após ser traído por um de seus oficiais. Hideyoshi foi quem o vingou. Na hora da sucessão, quem acabou herdando o trono não foi nenhum dos filhos de Nobunaga, mas seu neto, Hidenobu, que era fantoche de Hideyoshi, um sujeito ambicioso que paralelamente seguia as estratégias de seu mentor. A distribuição de terras conquistadas para aumentar sua rede de influências, e isso reciclava aliados e distanciava os nobres do povo. Também proibiu armas aos camponeses, claramente para impedir a criação das mesmas milícias armadas que ele usou para fazer seu nome. Hideyoshi continuou em campanha e conquistou o norte do país, praticamente unificando a nação, entretanto, ainda sem segurança ou consistência. Nessa época, ele começou a se preocupar também com o crescimento do cristianismo, que ele combateu e proibiu. Ao final de seu governo, Hideyoshi começou a matar parentes, ficou paranoico e tão violento quanto Nobunaga. Pouco antes de morrer, fundou um conselho de daimyos, os 5 grandes anciãos, e entre eles Ieyasu, um ex-rival que virou vassalo de Hideyoshi. Ele resolveu disputar o poder com o herdeiro da casa, Hideyori, filho de Hideyoshi, iniciando aí outra guerra civil que terminaria em outubro de 1600 com a vitória de ninguém menos do que Ieyasu Tokugawa. Começa aí o período Tokugawa, um momento muito único e emblemático da história desse país. Mas vamos por partes. Tokugawa era disciplinado, pragmático, astuto e determinado, um verdadeiro sobrevivente que queria, acima de tudo, assegurar a si e a seu clã controle total e duradouro do Japão. Filho de um militar de baixa patente, lutara por poder a vida inteira, mesmo quando Hideyoshi deslocou ele e suas terras para uma pequeníssima aldeia chamada Edo. Após sua vitória em 1600, começou a fazer alianças por todos os lados, buscando estabilidade. Em 1603, recebeu do imperador título de Shogun, do qual abriu mão, entregando-o ao seu filho Hidetada, ficando apenas como regente, mas assegurando seu poder. A pequena cidade de Edo, que hoje conhecemos como Tóquio, tornou-se a base do seu governo, de onde reestruturou as leis do país em seu favor.
Todo seu governo foi voltado para um esforço de criar estabilidade e ortodoxia através de uma violência impressionante e controle absoluto de tudo que ele podia. Ele fiscalizava viagens, criou toques de recolher, destruiu pontes e chegou a fazer uma polícia secreta, reforçando a dinastia e estratificando cada vez mais a sociedade no esquema Shino-Kosho: guerreiro, camponês, artesão e mercador. Os nobres da corte, sacerdote e monges, é claro, estavam em uma categoria separada. A relação com os ocidentais na época já era ruim, mas agora piorara de vez, especialmente com os pregadores do cristianismo. Eventualmente, fechou até mesmo o comércio com ocidentais. Em 1639 começa o Sadoku Jidai, período no qual o país fica completamente isolado do mundo. Agora, o Japão se tornara o centro do próprio mundo, e ninguém era bem-vindo ali. Isto é, por enquanto. O senhor da guerra Ieyasu Tokugawa havia cristalizado o shogunato após anos de guerra civil. Ele e seu clã fizeram de tudo para estabilizar social e culturalmente o Japão. Fecharam um governo ortodoxo com mãos de ferro e de radical postura isolacionista. Entretanto, diante do tempo não há senhor, de tal forma que as coisas começaram a mudar. Ainda fechados para o mundo, as mudanças que acostaram o regime vieram de dentro. Afinal, o desenvolvimento socioeconômico do período Edo fora muito intenso. Era uma época de crescimento mercantil, de florescimento dos espaços urbanos e boom populacional. As cidades agora viraram centros pujantes de novas formas de cultura. Ainda que o shogunato Tokugawa estimulasse a institucionalização cultural aos moldes confucionistas, surgiram inevitáveis e interessantes manifestações de cultura popular, em especial por causa dos shonin, ou povo da cidade. Essa vida urbana ganhou o apelido de mundo flutuante, demonstrando aí uma sociedade bem menos ligada às hierarquias sociais estritas do passado. Os samurais viraram burocratas, a população se alfabetizara e a burguesia ganhava espaço. Tokugawa Tsunayoshi, neto de Ieyasu, tentou por todos os meios manter a ortodoxia, mas já era claro que o shogunato estava se desgastando. Enquanto isso, a Guerra do Ópio estourava na gigante China, guerra que serviu de prenúncio das complicações que eventualmente chegariam na Terra do Sol Nascente. Muito bem, em julho de 1853, os tais diabos estrangeiros bateram à porta da ilha. Matthew Perry, um comodoro norte-americano com 4 navios a vapor e uma carta do presidente dos Estados Unidos. Suas ordens: pedir tratamento mais humano para os náufragos ocidentais, abertura dos portos para reabastecimento de combustível e provisões e, é claro, abertura para o comércio com o Ocidente. Matthew Perry deixou a carta e prometeu retornar em 1 ano para buscar a resposta do Shogun. Ele voltou com 9 navios a vapor carregados de homens e armas, para os quais o shogunato abriu as pernas, um precedente que trouxera outras potências ocidentais para os portos japoneses. A abertura, portanto, não foi uma decisão do Shogun, mas se mostrou uma excelente oportunidade para a corte imperial, que começou a articular seu retorno. O shogunato, que já perdera controle aduaneiro da ilha, estava desacreditado. Daí, pequenas revoltas começaram a pipocar por todos os lados. A corte imperial passou a fazer alianças para aumentar seu poder e organizou um plebiscito com o objetivo de abolir o sistema do shogunato, visto agora como ilegítimo e vulnerável para um golpe. Começa aí o Bakumatsu, últimos anos do shogunato Tokugawa, com texto de Samurai X. Há 140 anos, durante o período turbulento da era Tokugawa, um samurai real viveu em Kyoto. Se chamava Batosai o Retalhador. Batosai, o espadachim mais poderoso, retalhava as pessoas numa cena de carnificina e limpava o caminho para uma nova era. A Era Meiji. Bom, a principal divisão ideológica das muitas do período foi entre os nacionalistas pró-imperador e as forças do Bakufu, em especial os Shinsengumi, figuras importantes tanto na história quanto no anime. Eu soube que Saito foi um dos principais assassinos do grupo Shinsen. Eu sabia que viria atrás de mim.
O lado vencedor foi o dos imperialistas, em 1868. Fato é que a restauração Meiji não foi fácil para ninguém e, em especial, foi bastante dura para os samurais. Essa era começou cheia de incertezas, com o imperador Matsuhito, menor de idade, crescente nacionalismo e grande desconfiança com relação às potências europeias cada vez mais presentes na vida japonesa. Por sorte e por hora, entretanto, elas deixaram a ilha estar, o que deu espaço para eles pensarem uma nova forma de se entender como nação. Mudaram a capital de Edo, palco de tragédias na época do golpe, para Tóquio. Em seguida, nacionalizaram os feudos e fizeram uma reforma agrária. O novo governo se configurou como uma monarquia constitucional de viés democrático. Os portos, já abertos, agora davam espaço para negociações não forçadas e mais interessantes, que muito contribuíram para a modernização do país. O progresso às vezes parece que não vai acontecer, mas se você ficar esperando muito tempo, ele acontece. A primeira estrada de ferro construída no Japão foi terminada e pronta para ser usada no verão de 1872. A primeira rota aberta foi entre Shimbashi e Yokohama. Com esse trem, os mercadores e as pessoas conseguiam ir da capital do Japão ao porto de Yokohama em cerca de 1 hora. A locomotiva a vapor veio da Inglaterra em um barco a vapor. Era muito possante e carregava 8 vagões repletos de pessoas e mercadorias. Grandes ferrovias, ensino primário obrigatório, criação de universidades e de um exército japonês. Além disso, também houve a criação da moeda iene e do Banco do Japão. Essas foram algumas das muitas mudanças que ocorreram no período, e elas levaram a um rápido desenvolvimento da ilha. Aliás, essa modernização é um dos grandes temas de Rurouni Kenshin. Afinal, ele e seus modos de vida contrastavam cada vez mais com um novo e moderno Japão, que sequer permitia que os guerreiros andassem com katanas, armas de outra era. Mas, independentemente do destino dos samurais, o Império Japonês cresceu, prosperou e ganhou muita força militar e política. Deixou de ser uma enigmática nação isolada do mundo e tornou-se uma novíssima potência imperial, tão poderosa quanto aquelas que tanto apavoravam os japoneses pouquíssimo tempo atrás.